estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Débora e a nossa aula é de matemática. E nós sempre iniciamos a nossa aula revisando conteúdos que nós trabalhamos em aulas anteriores. Mas, no entanto, todavia, nas aulas anteriores, nós tivemos duas grandes aulas de revisões do primeiro semestre. E a partir de hoje, nós vamos iniciar com atividades novas, com conteúdos novos, agora no nosso segundo semestre, nessa segunda parte do ano, né? Porque metade do ano praticamente já se passou. Bom, como tarefa de casa, vocês tinham lá que fazer uma malha quadriculada, lembram disso? Eu comentei com vocês da importância da organização para fazer a tarefa de casa, de auxiliar os estudantes menores, os filhos, irmãos, tá auxiliando nesse processo, a responsabilidade de cumprir com a demanda que a gente tem, porque nós sabemos que quando estamos em casa, várias outras demandas acabam surgindo e o tempo passa correndo e quando você vê, você não dá conta. Então você precisa ter uma organização, de algum momento você se dedicar para isso, para que você dê conta de fazer essas atividades e não deixe para trás algo que é tão importante para a sua vida. E aí eu pedi que vocês desenhassem uma malha quadriculada, podia ser um desenho só ou mais de um desenho, situações do que vocês passaram aí nesse primeiro semestre, como foi para vocês estar em casa, tá passando por todo esse processo de educação não presencial, o que vocês estão vivendo, o que vocês estão sentindo, como que tá, e tentassem representar por meios de desenhos. Os desenhos ainda não chegaram até aqui, quando chegarem eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Vou estar dando um jeito aí de compartilhar com os colegas que estão assistindo, para que a gente saiba um pouquinho de como foi. Se alguém ainda quiser, ao invés do desenho, tá fazendo a escrita, contando pra gente como foi esse primeiro início de ano aí, esse primeiro semestre do ano, também pode ser por meio de uma redação, de uma carta, que vai ser bem bacana também tá compartilhando aí o que vocês estão passando, ok? Bom, agora, como é conteúdo novo, nós vamos lá para o nosso quadro para ver o que nós vamos trabalhar hoje. Olha só, nós trabalhamos já com as 4 operações básicas, a adição, a subtração, a multiplicação e agora nós vamos trabalhar com situações que envolvem a divisão. Já ouviram falar em divisão? Este é o símbolo da divisão. É um risquinho com uma bolinha embaixo e uma em cima. Por que esse símbolo? Porque esse risco divide as duas bolinhas ali. Então, ele já vem representando a divisão. Nós podemos compreender a divisão a partir da ideia de repartir em partes iguais ou verificar quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Puxa vida, professora, fiquei confusa aqui. Repartir em partes iguais, tudo bem. Eu sei como repartir em partes iguais. Mas como uma parte cabe dentro da outra? Vamos ver juntos? E para isso, eu trouxe atividades para que vocês consigam entender na prática e depois a gente coloque isso em forma de exercício. Vamos comigo? Vamos lá? Olha só. Repartir em partes iguais. Como eu uso a divisão para repartir em partes iguais? Vamos pegar uma situação problema, né? Para aumentar a renda da família, um cozinheiro faz brigadeiros para vender nos fins de semana. Então ele tá lá se virando fazendo brigadeiro para vender nos fins de semana. Esses brigadeiros, eles são vendidos em embalagens de 4 ou 6 unidades. Então essa pessoa, esse senhor que faz os brigadeiros, ele tem caixinhas que dá para colocar 4 brigadeiros e caixinhas que comportam 6 brigadeiros. Eu quero saber quantas embalagens de 6 unidades, que cabem 6 brigadeiros dentro, esse cozinheiro poderá produzir com os 30 brigadeiros. Então o cozinheiro foi lá, cozinhou, enrolou, passou no granuladinho, pôs na forminha e ele tem 30 brigadeiros prontos. Daí ele tem que sair vender esses brigadeiros. Só que ele precisa colocar nas caixinhas, não dá para ele levar os brigadeiros na mão. Então ele vai colocar os brigadeiros dentro da caixinha. Bom, quando ele vai colocar dentro da caixinha, só cabem, ele tem 2 tipos de caixinha, que cabem 4 brigadeiros e que cabem 6, mas ele vai usar as que cabem 6. Então ele precisa dividir os 30 brigadeiros nessas caixinhas. Quantas caixinhas ele vai usar? Puxa, eu sei que cabem 6. Vamos lá? Vamos comigo? Olha só.
Veja os 30 brigadeiros representados a seguir. Vamos ver? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enrolou, passou no granulado, colocou na forminha 10. Vamos para mais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já tem 20 brigadeiros prontos, mas ele precisa fazer 30. Então vamos lá. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bom, agora ele tem aí os 30 brigadeiros estão prontos. E ele vai usar as caixinhas. Então vamos junto com ele, colocando os brigadeiros nas caixinhas, vamos lá? Olha só. Vamos separá-los agora em grupos de 6. Então, nós pegamos a primeira caixinha que cabem 6 brigadeiros. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enchemos a primeira caixinha de brigadeiros. Vamos para a segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda caixinha pronta. 6 mais 6, já temos 12 brigadeiros nas caixinhas. Nós temos que colocar 30. Terceira caixinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, 3 caixinhas, 12 mais 6, tenho 18 brigadeiros nas caixinhas. Ainda não coloquei os 30. Vamos agora para a quarta caixinha. Vamos enchê-la? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 4 caixinhas, 24 brigadeiros. Ainda tenho mais brigadeiros, não chegamos no 30 ainda. Então, vamos para a quinta caixinha. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muito bem. Então, agora, nós percebemos que com 30 brigadeiros, nós dividindo em grupos de 6, nós vamos utilizar 5 caixinhas, ok? Como que eu posso... Vamos olhar lá, ó. Observe que foram separados 5 grupos de 6 brigadeiros e que nós podemos representar essa situação pela seguinte divisão. Então, nós fizemos com os desenhos, dividimos, sabemos quantas caixas nós vamos usar, mas como que eu posso usar isso com a matemática, usando a divisão? Vamos ver como que se faz com a divisão? Olha só, 30 brigadeiros, ok? 3 dezenas e 0 unidades, quantidade de brigadeiros. Eu divido a divisão por 6 unidades, porque eu vou colocar 6 é a quantidade de espaços nas caixas. Quantas caixas eu vou precisar usar? 30 dividido por 6, eu tenho 5, que é a quantidade de caixas que eu vou utilizar. E aí nós já fizemos a prova real anterior, vendo que realmente é isso, são 5 caixinhas para que a gente possa usar. Olha só, assim nós descobrimos que com 30 brigadeiros, o cozinheiro poderá produzir 5 caixas. Aqui ele fez brigadeiro branco e brigadeiro preto, olha lá. Ele vai usar 5 caixas com 6 brigadeiros cada caixinha, ok? Tudo bem? Bom, vimos como dividir em partes iguais. Agora, nós vamos para mais uma situação problema, para ver se a gente realmente compreendeu como é esse processo de divisão. Vamos juntos? Vamos lá? Olha só. Agora, eu preciso distribuir igualmente 24 laranjas em 4 cestos do mesmo tamanho, tá? Quantas laranjas ficarão em cada cesto? Bom, eu tenho... Quantas laranjas? 24. Vamos contar as laranjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bom, tenho 24 laranjas. Eu preciso pegar essas 24 laranjas e distribuir em 4 cestos. Vamos ver? Olha só, eu tenho 4 cestos do mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4.
Então, eu tenho que pegar essas laranjas e colocar dentro desse cesto. Vamos fazer isso juntos? Olha só. Aqui é o nosso primeiro cesto. Eu fiz ele transparente para a gente ver as laranjas dentro. Daí eu tenho o segundo cesto, o terceiro cesto e o quarto cesto. Tenho 4 cestos. E agora eu vou pegar o pacote, o saco de laranja e vou começar a distribuir para que fiquem iguais. Então eu vou colocar, façam junto comigo aí em casa. 1 laranja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parei no 12 aqui. Vocês repararam que para eu não me enganar e distribuir de formas iguais, eu vou pondo uma em cada cesto. Se eu colocar tudo num cesto só, encher o cesto, eu não sei se nos outros vai caber a mesma quantidade. Então, eu vou dividindo. Coloco uma em cada um, daí 2 em cada um, 3 em cada um. Estamos no 12. Então, eu vou continuar. Vou colocar a quarta laranja. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Dividi. Coloquei as 24 laranjas nos 4 cestos e todos os cestos têm a mesma quantidade de laranjas. Isso é repartir em partes iguais. É uma ideia de divisão. É uma das ideias de divisão. Bom, como que eu faço isso? Olha lá, quantas laranjas tem dentro de cada cesto? Vamos contar? Ali eu já coloquei 6. Dentro de cada cesto ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso? Certinho. Então, temos 6 laranjas dentro de cada cesto. Será que eu vou chegar nesse resultado usando o processo de divisão? Vamos representar juntos essa situação pela divisão? Eu tenho 24 laranjas, 2 dezenas e 4 unidades. É a quantidade de laranjas. Símbolo da divisão. Então, eu divido as 24 laranjas em 4, que é a quantidade de cestos. E o resultado que eu tenho são 6, a quantidade de laranjas por cesto. Vimos que deu certo. Fizemos ali com os desenhos e aí trouxemos para o cálculo, que é o que vocês vão aprender com a prática, exercitando, ok? Bom, nós vamos para mais uma situação problema, para que vocês entendam mesmo se tá tudo certo, se já conseguem entender o processo de repartir em partes iguais, ok? A primeira ideia da divisão, a 4ª operação básica de matemática. Olha só, um agricultor, ele precisa transportar 16 sacas de milho para guardar no silo, que compartilha com seu vizinho. Então, esse agricultor, ele tem um silo, onde ele e o vizinho dele, eles dividem, né, esse silo para guardar a produção deles. Sua caminhonete, porém, só comporta 8 sacas de cada vez. E ele precisa transportar 16 sacas. Quantas viagens ao silo ele terá que fazer para transportar todas as sacas de milho? Aí eu pergunto para vocês. De cabeça, talvez já saiba responder. Mas vamos fazer o cálculo? Vamos juntos resolver isso para ver se deu certo? Olha só. Bom, eu trouxe para vocês aqui, são 16 sacas de milho, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenho aqui as 16 sacas de milho que ele tem que levar na caminhonete dele. Daí eu tenho aqui para onde ele tem que levar. Eu trouxe para vocês a imagem de silos. São silos onde os agricultores costumam guardar a produção deles para venda. Então, esse é um modelo de silo que comporta milho. Então, eu trouxe para aqui, o que é silo, professor? Eu vi ali, né, no enunciado do problema. Então, eu trouxe para que vocês saibam o que é um silo. Olha só, então são os silos. Bom, daí essa é a caminhonete que ele tem para transportar lá as 16 sacas de milho que ele tem que levar para o silo. Só que só cabem 8 de cada vez. O que nós vamos fazer agora? Bom, agora eu vou colocar as 16 sacas de milho aqui em cima para a gente ir riscando conforme a gente vai colocando na caçamba da caminhonete.
E eu trouxe aí uma representação da caçamba da caminhonete. Era vinho a caçamba da caminhonete dele. Olha lá a caçamba. Bom, agora eu começo a colocar, só pode 8. Então, nós vamos colocar 8. Então, eu pego a primeira saca de milho e risco que eu já peguei uma. Ponho a segunda e risco. A terceira e risco. A quarta e risco. A quinta e eu risco. A sexta e eu risco. A sétima e eu risco. E a oitava e eu risco. Bom, só cabem 8. 8 ele já foi lá com o carro dele e já deixou lá no silo. Agora ele voltou para... Foi uma viagem já então, já sabemos que uma viagem já foi feita. Agora ele vai para a segunda viagem. Chegou a caçamba vazia de novo da caminhonete. Bom, vamos colocar o que sobrou. Podem só ir 8 ali dentro. Vamos lá? Uma aqui dentro, eu risco. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Puxa, acabaram as sacas, risquei todas. Então, sabemos que ele precisa fazer quantas viagens para levar? 2 viagens, porque ele foi uma vez, voltou com a caçamba vazia, nós enchemos de novo e 16 sacas ele consegue fazer em 2 viagens. Vamos ver como isso fica no processo usando a divisão? Bom, então vamos representar essa situação pela seguinte divisão. Nós temos 16, uma dezena e 6 unidades, que é a quantidade de sacas de milho, dividido por 8, que é a quantidade de sacas de milho por viagem, que cabem dentro da caçamba. Então, 16 dividido por 8, nós temos o resultado de 2. E nós fizemos a prova real já. Ficamos com 2, que é a quantidade de viagens para levar todo o milho. Então, percebemos como, dividindo em partes iguais, nós usamos a divisão, ok? Vamos fazer mais uma situação? Vamos juntos para a gente fixar bem esse conteúdo, que depois vai ter tarefa para casa. E aí você vai ter que fazer sozinho ou sozinha aí, ok? Olha só. Um caminhão cegonha transporta automóveis de uma fábrica até uma revendedora. A carroceria deste caminhão tem o comprimento interno de 16 metros. Os automóveis a serem transportados têm 4 metros de comprimento cada um. Bom, agora eu vou chamar a atenção aqui. Até agora, nós usamos repartir em partes iguais. Daí lembra que eu falei de 2 ideias de divisão? Repartir em partes iguais e quantas vezes cabe? Quantas vezes aquilo cabe dentro daquilo? Então é isso que nós vamos fazer. Quantas vezes cabe? Agora é a segunda ideia de multiplicação. De multiplicação não, eu já confundi. A segunda ideia de divisão, nós estamos com a divisão. Olha só. Esse é um caminhão cegonha, para quem nunca viu, é um desenho de um caminhão cegonha, que transporta automóveis. Bom, aí o comprimento da carroceria deste caminhão é de 16 metros, uma dezena e 6 unidades. 16 metros. Esse é o tamanho ali que comportam os carros, ok? Os automóveis medem 4 metros cada automóvel. 4 unidades ali, 4 metros, ok? Agora, eu quero saber quantos desses automóveis de 4 metros cabem na carroceria deste caminhão cegonha. Esse eu vou fazer com vocês aqui, ó. Observe a ilustração. Aqui tá a cabine do caminhão, o desenho da carroceria. Lembrando que a carroceria tem 16 metros de comprimento e eu começo a inserir os carros ali dentro. Um carro tem 4 metros. O segundo carro tem 4 metros. Bom, 4 mais 4 eu tenho 8. Eu posso pôr mais um carro ainda. Coloco o terceiro carro com 4 metros. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 metros. Ainda tem espaço. Vamos ver se cabe mais um carro? Coloco mais um carro ali, mais 4. 12 mais 4, 12, 13, 14, 15, 16. 16 metros. Então, cabem quantos carros? Cabem 4 carros dentro dessa caçamba de 16 metros.
Pela ilustração, nós percebemos isso. 4 metros mais 4 metros mais 4 metros mais 4 metros é igual a 16 metros. Mas vamos resolver com a divisão essa situação. Como que eu posso resolver com a divisão? Bom, eu tenho 16 metros de caçamba, o comprimento total da carroceria. Caçamba era lá da caminhonete, agora é carroceria. 16 metros total. Aí eu divido pelo comprimento total de cada automóvel. E eu coloco igual. 16 dividido por 4, eu tenho 4, que é a quantidade de automóveis que cabem na carroceria. Dentro de 16, cabem 4. 4 de 4. Então, isso é a quantidade que cabe dentro do outro. Por isso que nós estamos na segunda ideia de divisão. Quantas vezes cabe? Vamos ver uma outra situação, problema? Antes, deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. Assim, concluímos que na carroceria do caminhão cegonha, cabem 4 automóveis de 4 metros. Vou dar um outro exemplo de quantas vezes cabe. Vamos lá? Um dos pátios de estacionamento dos ônibus tem 50 metros. Quantos ônibus de 5 metros cabem nesse pátio? Bom, então eu trouxe o desenho de um pátio de estacionamento, com as vagas de garagem. Então, nós temos aí um pátio. Aí, esse pátio, ele tem 50 metros de comprimento, ok? Daí, eu trouxe para vocês o desenho de um ônibus. Que chique esse ônibus, né? Esse ônibus mede 5 metros. Os ônibus que estacionam nesse pátio, nesse estacionamento, têm 5 metros de comprimento. Veja que podemos representar essa situação direto por uma divisão. Vamos fazer direto. Nós temos 50 metros, que é o tamanho do pátio, ok? Para eu saber quantos ônibus vão caber lá dentro. Aí eu divido por 5 metros, que é o tamanho dos ônibus. Então, eu tenho que dividir para ver quantos cabem lá. Igual, eu tenho 10, que é a quantidade de ônibus no pátio, ok? Viu como é fácil quando nós utilizamos a divisão? Fiz direto aqui com vocês, usando a divisão. Quantas cabem lá dentro do estacionamento? Bom, agora eu tenho mais uma atividade dessa de quantos cabem. Vamos lá? Um caminho de jardim tem 24 pés de comprimento. Vocês se recordam que nós trabalhamos com medidas padronizadas e medidas não padronizadas? Nessa situação problema, eu estou trazendo uma medida não padronizada, os pés, ok? Então, nesse caminho que foi feito de lajotas lá, tem 24 pés de comprimento. Vamos ver? Olha lá. Um caminho de jardim tem 24 pés de comprimento. Esse caminho foi construído com lajotas de concreto, quadradas, de lado, medindo 2 pés. Então, cada lajota mede 2 pés. Observe o esquema a seguir. Vamos ver o desenho. Aqui é um caminho, em volta faz de conta que é o jardim, é um caminho de jardim. O comprimento dessa calçada é de 24 pés, ok? Só que cada lajota tem 2 pés. E aí eu pergunto para vocês, quantas lajotas foram usadas nesse caminho? Vamos ver? Quantas lajotas foram usadas nesse caminho? Eu tenho 24 pés, que é a quantidade de pés no total do comprimento, usando a divisão. Aí eu divido cada lajota, quantidade de pés por lajota, para saber quantas lajotas a gente usou. Eu divido por 2, igual a 12, que é a quantidade de lajotas que nós temos. Vamos conferir se é isso mesmo agora? Eu vou fazer o inverso. Fizemos a divisão, agora vamos conferir com o desenho. Olha só, aqui tá o caminho todinho já com as lajotas. Cada lajota tem 24 pés. Cada lajota tem 2 pés. Então, nós usamos uma lajota, 2 lajotas, 3 lajotas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 2 pés que nós temos em cada lajota, 24 pés.
Então dá certinho, 12 lajotas foram usadas para esse caminho de 24 pés. Olha só, quantas lajotas foram usadas? 12 lajotas. Bom, agora, matemática, cheio de situações, problemas hoje com conteúdo novo, nós vamos para mais uma atividade. Olha lá, Rafael vai organizar 15 sacos de arroz em 3 prateleiras no supermercado que ele trabalha. Então, são 15 sacos de arroz em 3 prateleiras. Quantos sacos de arroz caberão em cada prateleira? Olha só, então ele tem 15 sacos de arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ele tem 15 sacos de arroz. E ele precisa organizar esses 15 sacos de arroz em 1, 2, 3 prateleiras. Vamos ver como nós podemos representar isso como uma divisão? Olha só. 15 é a quantidade de sacos de arroz, dividido por 3, que é a quantidade de prateleiras. Se eu tenho 15 e eu divido por 3, o resultado é quantidade de sacos de arroz por prateleiras. Então, nós vamos ter 5 sacos de arroz em cada prateleira. Vamos fazer a prova real? Ver se tá certo? Eu tenho 3 prateleiras, que o Rafael tem que organizar os 15 sacos de arroz. Vamos começar a distribuir os 15 sacos de arroz. Para ficar de forma igual, vamos colocando um em cada prateleira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sacos de arroz. Quantos ficaram em cada prateleira? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sacos de arroz em cada prateleira. Certíssimo! Deu certo, viu como a divisão funciona? Vamos lá para a próxima situação problema? Olha lá, Thaís tem 60 ovos para colocar em caixas. Em cada caixa cabem 12 ovos, geralmente as caixas vendidas lá no mercado. Quantas caixas Thaís utilizará para embalar os 60 ovos? Bom, temos aí os 60 ovos. Nossa, tudo misturado. Daí temos a caixinha com 12 espaços para colocar. Parecido com o brigadeiro agora, só que agora são os ovos. Bom, como que nós podemos representar essa situação por meio de uma divisão? 60 é a quantidade de ovos que nós temos. Dividindo por 12, que é a quantidade de espaços nas caixas de ovos. Então, 60 dividido por 12, eu tenho 5. É a quantidade de caixas que eu vou usar. Vamos fazer a prova real? Vamos ver se realmente em 5 caixas com 12 espaços eu consigo colocar os 60 ovos? Vamos lá. Vamos à prova real. Na nossa conta de divisão, nós temos 5 caixinhas com 12. Vamos lá para o quadro. Temos uma caixinha, 2 caixinhas, 3, 4, 5. Cada uma dessas caixinhas tem 12 ovos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. 12 mais 12, eu tenho 24. 24 mais 12, eu tenho 36. 36 mais 12, 48. E 48 mais 12, eu tenho 60. Então, realmente, em 5 caixinhas com 12 lugares, nós temos 60 ovos. Deu certo. Vamos ver uma próxima? Olha lá, na quitanda do seu Maurício, acabou de chegar uma porção de maçãs, totalizando 27 unidades. Ele tem que guardá-las em quantidades iguais em 3 fruteiras. Como podemos ajudá-lo a resolver isso? Vamos ver? Olha só. As maçãs, as 24 maçãs que chegaram na quitanda e 3 fruteiras iguais nós temos aqui. Ele precisa distribuir as maçãs. Vamos representar primeiro com a divisão. 24, 2 dezenas e 7 unidades é a quantidade de maçãs. 27, desculpem, eu falei errado. É 27. Professora também às vezes erra. Olha lá, 27, quantidade de maçãs. Dividido por 3, que são 3 fruteiras, a quantidade de fruteiras. 27 maçãs dividido em 3 fruteiras, nós vamos ter quanto? Quantidade de maçãs por fruteira são 9. Então, nós vamos ter 9 maçãs em cada fruteira. Vamos fazer a prova real para ver se deu certo essa nossa divisão? Olha só. Vamos lá?
colocar as maçãs dentro do cesto? Lembrando que nós temos que dividir. Vamos colocando uma em cada cesto até chegar no resultado final. Temos 27 maçãs, então eu vou colocar uma em cada cesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Quantas maçãs tem em cada cesto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Então, a conta que nós fizemos lá, 27 dividido por 3, que eram os 3 cestos, realmente 9 maçãs em cada cesto. Viu como dá certo? Quando você estiver fazendo uma conta de divisão, se você tiver com dúvida, principalmente no começo, faz os desenhos, ajuda muito. Usa palitinho, estrelinha, bolinha, não precisa fazer desenho de maçã, desenho de caminhão, carro. Faça desenhos mais simples, que simbolizem e que você consiga, que ajudem você a resolver esse cálculo. Depois, com o tempo, não precisa nem mais usar esse recurso. Bom, agora, depois de tantas atividades que fizemos juntos, vamos fazer uma atividade em casa? Vai para vocês agora. Peguem o caderno e eu vou deixar uns segundinhos para que vocês peguem o caderno e coloquem a data de hoje na tarefa para casa. Cadernos em mãos, prontos, prontas aí para atividade para casa. Iniciamos conteúdo novo, divisão. Então vamos lá para a situação, problema que vocês vão resolver aí na casa de vocês. Bom, Dona Maria, hoje é o dia dos ovos, gente. Dona Maria utilizou 12 ovos para fazer 3 bolos e todos os bolos eram do mesmo tamanho. Quantos ovos foram usados em cada um desses bolos? Bom, então Dona Maria tem 12 ovos e ela vai fazer 3 bolos. Ela tem que pegar os 12 ovos e dividir para que os bolos saiam de tamanhos iguais. Lembram disso? Aí a segunda pergunta é: e se ela resolver fazer 6 bolos do mesmo tamanho? Quantos ovos ela vai usar? Então vocês vão ter que pegar 12 ovos para ela fazer 3 bolos. Agora ela vai fazer 6 bolos e ela tem a mesma quantidade de ovos, os 12 ovos. Se ela for fazer 3 bolos, quantos ovos vai em cada bolo? Mas se ela for fazer 6 bolos, quantos ovos vai em cada bolo? Copiem a atividade e resolvam em casa. Vou deixar um tempinho para vocês.
Prontos? Segunda atividade para casa. Hoje são 2 atividades. Vamos para a segunda? Olha só. Pedro tem 32 mudas de planta. Ele quer distribuir igualmente em 4 canteiros. Quantas mudas de planta Pedro deverá plantar em cada canteiro? Então vamos lá. Pedro tem 32 mudinhas e ele tem 4 canteiros. E aí ele vai ter que distribuir. Lembra? Vai pondo uma de cada vez para ficar igual e ter o resultado. Então, vou deixar um tempinho para vocês copiarem. Já podem usar o processo da divisão direto, sem fazer desenho. Mas quem precisar, utiliza o desenho também. E a última atividade para casa. Então, vamos copiar. O desenho ali não precisa, tá bom? É só uma imagem para mostrar mudinhas de plantas para vocês.
Copiaram tudo, preparados? Organizem o tempo de vocês para realizar a atividade. Lembra que nós falamos da organização do tempo e não deixar passar essa oportunidade? Gente, muito obrigada pelo carinho e até a nossa próxima aula.